Aí vamos fazer a coisa acontecer. Nossa próxima palestra, avaliação física nas séries iniciais do ensino fundamental, com o professor Éder Silva. Muito obrigada pela sua presença, pela sua... Fique à vontade. Boa tarde a todos. Meu nome é Éder Fabiano Silva, sou professor de Educação Física formado no Paraná desde 1998, na Unopar. Fui atleta de basquetebol, árbitro da Federação Paranaense e Mato Grossense durante muito tempo e da Confederação Brasileira também. Hoje trabalho mais com equipes de basquetebol. Mas uma das áreas que eu mais gosto de atuar é dentro da avaliação física, isso num contexto geral. Então, aqui hoje, até tinha conversado com o Alexandre, com o Cláudio, a quem eu agradeço imensamente pelo convite, ao CREF também por estar fazendo parte desse ciclo de palestras, né? Eu não quero adotar como fosse uma palestra, eu gostaria de abrir para vocês, a gente transformar numa mesa redonda de repente, abrir mais questionamentos, porque tudo que eu estou vendo desde o período da manhã, para mim está sendo muito válido para mudar até alguns posicionamentos do meu tema aqui em si. Por quê? Eu não vim aqui para trazer como que se faz uma avaliação física, ou protocolos, ou coisas, não. Eu quero deixar uma coisa mais específica. Eu achei um protocolo muito bom, que até compartilhei com... Quem compartilhou comigo foi um grande mestre meu, José Gorla. Então, eu achei pertinente trazer uma coisa mais específica e abrir para essa realidade. Então, assistindo as palestras da manhã e as palestras de hoje à tarde com o Cláudio, e comentários em off, só enriqueceu mais a mim, porque é uma dificuldade geral de todos, né? Então, eu gostaria de deixar bem claro que não é uma palestra, e sim uma mesa redonda para a gente estar sempre trocando ideias e para tentar chegar num senso comum através desse protocolo. Tá? Eu fui coordenador do projeto Bem-Estar, uma parceria da Prefeitura de Primavera do Leste com o governo do estado, e a gente fazia trabalho com os professores, coordenadores e com os alunos. Tá? Desculpa, com os alunos não. Professores, diretores, todo o corpo docente das escolas municipais e estaduais, lá de Primavera do Leste. O Cláudio foi um dos pioneiros comigo lá. Então, nós tínhamos diversas atividades pós-período de trabalho, né? E junto a avaliação física. Então, a gente notava muito, mas muito cansaço, níveis altos de estresse, falta de qualidade de vida nos professores, afetando totalmente o rendimento dos próprios. Então, o mínimo tempo que eles ficavam na atividade física, isso melhorava muito, que nos levou a defender 2 artigos científicos internacionais, né, voltado para a área de saúde e bem-estar do profissional da educação. Dentro desse projeto, a gente tentou começar num local mais específico, perto das escolas. Tivemos que crescer, graças a Deus, espalhar para mais lugares nas cidades. Por quê? O professor, muitas vezes, ele sai da escola e vai direto para casa, senta e acabou. Lá não, lá a gente conseguiu por muito tempo manter todos saindo da escola, levando uma mochilinha e entrando nos locais de atividade. Nós tínhamos yoga, avaliação física, natação, hidroginástica, biribol, futsal, vôlei, tinha dança, tinha yoga, acho que eu falei. Então, a gente conseguiu uma gama muito grande de atividades para poder estar realizando com esses profissionais. Então, a partir desse momento, a gente notava, com avaliações a cada 3 meses, não só físicas, né? Nós avaliamos percentual de gordura, dobras e medidas, tudo, mas também qualidade de vida e qualidade profissional. Então, muitos falaram que conseguiam dormir muito bem, que já era uma grande vitória para eles. Melhorou o nível de atenção dos profissionais e também melhoraram o nível de qualidade de trabalho e o nível de qualidade de vida. O simples fato de ficar 1 hora e meia fora de casa e fora da escola, eles já voltavam para casa mais tranquilos, né? Junto também, quando eu comecei lá no Paraná fazendo avaliação física, hoje eu tenho mais de 5.000 avaliações físicas catalogadas entre atletas, indivíduos de academias, estudantes, atletas profissionais de alto nível e de médio nível.
nós tínhamos quando o Cláudio era coordenador lá em Primavera do Leste, eu fazia um acompanhamento de todas as equipes de quadra, vôlei, basquete, handebol e futsal, na parte de avaliação física e prescrição de treinamentos. Por quê? Coordenação motora. Quando a gente pensa em fazer alguma coisa com crianças e quer cobrar um resultado de desporto, a gente começa lá atrás. A gente estava comentando com o Alexandre agora há pouco, alguns momentos, de essa preocupação de usar um protocolo parecido com esse para a gente poder detectar o que a criança está necessitando antes de cobrar qualquer situação desportiva. Né? A gente não pode pensar só nesse critério, né? Então, adiantando um pouquinho, segundo estudos que a gente sempre está analisando, as lesões pós-pandemia, nas questões de academia e de treinamento, são grandes. Em academias, principalmente, bíceps e peitoral. Então, um número muito acentuado de cirurgias em atletas que praticam rotineiramente e voltaram a treinar muito forte dentro da academia. Então, pelo Covid ser uma doença altamente inflamatória, ninguém sabe ao certo o que pode causar nos indivíduos, certo? As questões também nos atletas, ou nas crianças, ou em pessoas normais. Muitos lapsos de memória, muito. Eu sou um que tive Covid nas férias, peguei dentro de casa, não transmiti nem para minha esposa, nem para quem estava mais perto, mas eu sofro muito com lapsos de memória. Então, a gente fiz todo um processo e fui fazendo entrevistas, bate-papo, conversando, e muitas pessoas também estão tendo lapsos de memória corriqueiros. Em conversas, ou vai buscar na memória recente e não consegue achar o que precisa, a palavra que precisa, some de verdade, some a palavra, some o contexto, e de pouco volta de novo. Né? Nessa situação que o Cláudio colocou sobre as crianças, além da desmotivação, o que a gente percebeu? Eu entrei junto no contexto das aulas online. Então, eu atribuo muito o que está acontecendo com as crianças por causa das famílias. Os pais literalmente esconderam as crianças, fizeram de tudo por elas, deixaram elas num canto isoladas, tiraram qualquer responsabilidade delas. Nós tivemos casos nas escolas, em Primavera do Leste, onde o pai chegou ao cúmulo de fazer a prova para o filho e assinar o nome do pai. A professora foi corrigir, ligou para o pai, para a mãe, o que aconteceu aqui? O quê? Minha filha fez a prova? Não, ela fez a prova. A letra, tirou uma nota boa, mas está assinado o seu nome. Não, não está, tá aqui. Ó. Então a mãe fez a prova para a filha. As crianças tinham por obrigação acordar cedo, compromisso de ligar uma webcam e se mostrar para o professor. Câmera escondida. Ou se não, ligava a câmera, pijama, dormindo. Aí teve até um caso engraçado, um pai amigo meu, pegou a menina pelo colarinho assim, jogou ela no canto, professora, ela já volta aí, vai tomar um banho, penteia seu cabelo e volta. Então era simples, era só ligar o webcam e fazer a sua aula, que é uma obrigação. Então foi tirado isso das crianças. Eu atribuo muito essa culpa aos pais. Então eu não sei qual que vai ser a repercussão no futuro. A volta, na minha concepção, que trabalha com treinamento, muito prejudicial. Se eu voltasse a um nível de treino avançado, eu estaria perdendo muitos alunos, porque estão literalmente sem compromisso nenhum, sem vontade nenhuma. A gente teve uma situação no ano passado, quando voltou os jogos escolares, né, que foi só a etapa estadual. Eu não critico, eu não posso chegar a esse mérito, mas tiveram muitos profissionais que treinaram escondidos e tiveram uma alta performance e chegaram a conquistar títulos. Eu me resguardei, preferi não correr o risco, né? Mesmo assim, esse ano, voltando, consegui o 2º lugar a nível estadual no basquete feminino. Perdemos no estadual, né, o 2º lugar, perdemos por 3 pontos a final. Resguardei, voltei trabalhando aos poucos, fazendo o que é o correto, mas mantive meus atletas e a minha em segurança e minha família também em segurança. Então, nós fomos para lá, alguns pais foram acompanhar lá em Nova Mutum as nossas competições,
E aí eu achei interessante a equipe de Tangará da Serra, de uma escola pública, ou estado pública, e um time particular de Sorriso. O time de Tangará perdeu de 2 pontos para Sorriso, categoria B masculino. Os meninos de Tangará, vendo aquilo, deitavam no chão, socavam a quadra, coisa que qualquer criança de escola pública, né, aquela criança raiz, faz. Ficou bravo por ter perdido. Os meus alunos perderam o jogo, sai dando risada, sai conversando e está tudo normal. Essas questões de aceitação da vitória, da derrota, é muito importante dentro do contexto. Né? Igual eu citei na manhã, a equipe de Rondonópolis feminino que foi para os jogos e foi crescendo durante o tempo, nesse intervalo. O professor Evaristo, o famoso sapo lá de Rondonópolis, que fez de tudo, até ir de carona para a competição, para levar as crianças para jogar. Então, quer dizer, enquanto muitos profissionais estão dando sangue, muitos profissionais também estão mais afastados das crianças e estão fazendo um trabalho simples. É onde eu quero tentar passar esse protocolo para vocês, o mais simples, mais objetivo, que vai conseguir detectar dentro da criança o que ela realmente precisa, não para ser um atleta, mas sim para ter condições normais de andar, saltar, recepcionar uma bola, tá? Deixa eu só mudar a minha cola aqui. Então, dentro desse protocolo que eu quero passar para vocês, são vários testes motores e testes diversos, onde vocês vão ver situações onde são movimentos muito simples. Eu não quero jamais colocar vocês na berlinda, né? A um ponto de falar assim, não, tem que fazer isso aí na escola, se vira, dá tempo. Não, vocês vão fazer isso dentro de segundo o dia a dia de vocês, né? Não é um teste fácil de ser aplicado, precisa de mais um ou mais dois para estarem filmando, estar ajudando a corrigir os movimentos das crianças. É o protocolo TGMD2, tá? O autor Darley Ulrich. Então, ele auxilia na identificação das crianças entre 3 e 10 anos. É uma faixa etária boa. Depois eu vou passar um outro protocolo de teste, que esse eu já uso há mais tempo, para crianças mais... Também entra um pouco nessa faixa etária, acho que é 7 anos que ele começa, e vai até os 17. Então, o desenvolvimento motor busca compreender as mudanças de comportamento motor ao longo da vida do processo que envolve as crianças. A gente sabe muito bem que hoje uma criança, há um bom tempo, não consegue recepcionar uma bola. Ela não tem a noção espacial de ver uma bola quicando e buscar essa bola. De correr em linha reta ou em deslocamentos mais simples, né? Então, ele é composto de 2 subtestes e 6 habilidades cada. Habilidades motoras. Aqui. Correr, galopar, saltitar, salto sobre obstáculo, salto horizontal, deslizar lateralmente. Alguém conhece esse teste? Esse protocolo? Já fizeram? Não? Ninguém nunca viu? Tá. Hã? Aham. Aí depois, habilidades manipulativas, rebater uma bola estacionária, chutar, quicar, receber, lançar por cima do ombro e rolar a bola no chão. Então, o que acaba acontecendo? É um teste, como várias situações, onde vocês vão conseguir visualizar a execução do movimento da criança. Então, para quem, de repente, quer um trabalho a longo prazo e quer ver realmente a criança mudar esses aspectos, é muito bom. Infelizmente, felizmente, eu consegui fazer 2 semanas seguidas esse teste, mas na hora de salvar, tanto eu quanto o meu estagiário, nós perdemos, a gente não sabe onde foi parar, mas eu posso estar mandando para vocês depois, nós vamos repetir esse teste. A gente, tanto eu quanto o Cláudio, eu dou aula em escola particular, o Cláudio dá aula em escola municipal, a gente quer fazer comparativo, para ver como é que está, a gente pode estar encaminhando depois para o CREF passando para vocês. Ambos os protocolos vão estar à disposição, já passei para o pessoal, caso alguém queira dar sequência, tá bom? Então, isso aqui eu vou pular um pouco mais acelerado, porque eu quero abrir para perguntas e debates depois, tá? Então, tem toda a parte do que é, como fazer e os critérios de desempenho. Então, o teste da corrida. Tá? Eu vou mostrar o vídeo, eu acho que através do vídeo vocês vão conseguir entender um pouco melhor. Então, tem o galopar, saltar em um pé, a passada, salto horizontal, o deslocamento lateral,
A habilidade de rebater a bola estacionária, não é literalmente igual à figura, mas no vídeo vocês vão conseguir entender. A habilidade de quicar parado, então não precisa ser uma bola específica de basquete, pode ser qualquer bola que ele tenha essa noção. A pegada, vocês podem perceber que a criança não sabe mais pegar. Tem um médico pediatra lá em Primavera que ele fala muito que o melhor brinquedo que se dá para uma criança é uma bola, de qualquer tamanho. E se puder dar de vários tamanhos, melhor ainda. E com diferença de peso, melhor ainda. Eu sei que de repente não é a realidade de todas as escolas, mas se tiver como passar para crianças da bola mais pesada de basquete, a bolinha de tênis, é uma coisa que eu uso muito durante os treinamentos, para ele poder estar vivenciando todas essas situações. O chutar, também vocês vão perceber muita falta de coordenação. O arremesso sobre o ombro, ou tanto mesmo rolar a bola, né? Então, as análises, as regras gerais, tudo isso aí passei para eles já podem passar para vocês seguirem esse protocolo, e qualquer dúvida eu também vou estar à disposição. Aí fala todas as questões de postura, o que cobrar do seu aluno na hora da execução do teste, tá bom? Então eu vou dando uma acelerada aqui, senão vai se tornando muito maçante também. Como faz a corrida lateral, como rebater, quicar, receber, chutar. Então, aí vai ter um questionário. No final de tudo tem um questionário. Você consegue abrir para mim aquele PowerPoint? Fazendo um favor? O PowerPoint do teste, daí no caso. Apoio. Isso. Vai lá no final, fazendo um favor. Aí, tá bom. Volta um pouquinho. Aí. Então, através disso daqui, vocês vão estar fazendo o nome da criança, todos os dados e fazendo as anotações. O que seriam as anotações? Vocês vão analisar todos os movimentos. A criança vai ter 2 chances para poder fazer os testes. Nota de 0 a 1. 0 se ela não consegue executar nada e 1 se ela conseguiu executar. Através desses testes, você vai ter uma somatória. Aí vamos ter que calcular a idade cronológica. Se eu posso passando para vocês, mas eu quero só fechar esse conteúdo, depois a gente abre para perguntas, eu vou fechando mais para vocês. Então, todos os testes, de corrida, de galopar, pode subir, fazendo favor. Salto com o pé, todos eles têm a sua forma de execução e você vai avaliando as notas conforme você vai executando nessas 2 tentativas, que elas têm que ser gravadas de forma lateral. Então, a criança vai executar o exercício aqui, posiciona a câmera, você vai ver todo o movimento da criança. Pode subir, fazendo favor. Pode ir até o final. Pode ir mais. Toda a sequência dos testes, pode ir. Aí parou. Então, vai sair a idade, o score bruto, score padrão, o percentil, a idade equivalente, locomoção, controle do objeto. Então, tudo isso vai dar uma somatória. Tem a tabela também de nível de desempenho da criança, como é que ela executou todas essas funções, e tem uma nota em cima disso daí para você poder avaliar se ela está no esperado, se ela está muito abaixo, se ela está fora desse contexto. Tá? Põe o vídeo fazendo um favor agora. Acho que está na outra, né? Esse full TM, isso. É um videozinho do YouTube que eu perdi os meus todos, então eu trouxe um teste americano, porque os nacionais que eu achei, quem estava ministrando era acadêmico, e o acadêmico estava fazendo pior que a criança, então não dava para passar. Então tem que ter muita atenção quando a gente for passar esses testes para a criança, porque se você não souber fazer, ela vai te imitar igualzinho. Então, muitas vezes, isso aqui foi o que eu achei com melhor execução, tá? Então, uma criança bem novinha. Aqui está todo o material que vai ser utilizado para os testes. Ele vai começar com os testes de corrida. São 8 minutos, mas se a gente tiver alguma dúvida, a gente pausa e a gente vai conversando. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Não? Pode soltar, fazendo um favor. Se quiser cortar o áudio, pode cortar o áudio.
Então tem a distância que tem que percorrer. Aqui a filmagem está errada, não teria que ser na lateral, para poder ver todo o movimento da criança. Eu consigo pausar? Deixa a tela grande, fazendo favor. Então, o que a gente tem que começar a olhar? Passada flutuante, se ele está tendo, aqui no caso ele não teve, a flexão dos cotovelos, a posição do tronco na corrida. Então, o que você pode fazer? Você pode deixar a criança, pedir para ela correr, você analisa o movimento na primeira tentativa, na segunda tentativa você corrige. E aí você avalia as duas situações. Você avalia tanto como ela corre por si e com as correções. Tá legal? Pode dar sequência, fazendo um favor. Tudo que você fizer, qualquer gesto, ele vai estar imitando. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Agora o teste de galopar. A distância é menor. Então, ó, pode ver, ó. Também está com o papel na mão. Não está fazendo uma boa execução. Olha lá, o bracinho parado também, ó. Ele viu um bracinho parado. Ele foi até a mais do que precisava, era só até aqui. Então, começar a observar se o joelho está alto, se tem a flexão, se tem a pausa momentânea no ar. Né? Então, são critérios de avaliadores. É o erro intra-avaliador também que prejudica muito a análise dos seus testes. Ficar com um pé só. Então ele não pode só simplesmente fazer o teste parado. Ele tem que demonstrar toda a parte de impulso de membro superior, membro inferior, volta ao solo. Saltitar, né? A criança que lá perde o foco. Então você tem que deixar sempre uma sequência pronta da bateria para não deixar ela tanto tempo sem estar atenta aos testes. Então esse de saltar, realmente ele tem que sair correndo e demonstrar um salto para ver questão de impulso de braço, impulso de perna, volta ao solo é muito importante para poder dar essas notas, tá? Eles estão fazendo só uma vez, né? Volta um pouquinho e para. Na hora que a criança tenta pausar, na hora que a criança cai no chão. Aí, pode ser aí. Ó, aí tá ótimo. Então a gente tem que reparar tudo isso daqui, ó. Perna muito fechada. Então, se é a primeira vez que a criança está fazendo, na segunda você já corrige, tá? Um conselho que eu dou com esse tempo todo de avaliação física que eu faço, principalmente em desenvolvimento motor, você faz essa bateria de teste sem valer nada. Você faz ela todinha, ela se torna mais cansativa, ela se torna mais exaustiva para o profissional e você repete ela na semana depois ou 2 semanas depois. Dessa forma, a criança vai ter entendido o teste, certo? Ela vai conseguir fazer o que você pediu, você demonstra e nas 2 vezes você vai ter muito mais qualidade, tá bom? Então, isso aqui é muito importante de estar observando. Uma outra coisa aqui que tá na minha colinha aqui, por que a criança faz muito rápido? Vocês vão ver situações onde a criança faz muito rápido o exercício, ou por vergonha, ou por excesso de competitividade. Ela quer fazer que ela quer mais rápido. Ou ela quer fazer rápido, ela tem vergonha, ela não quer ficar muito tempo nessa situação. Então a gente tem que prestar muita atenção nesse momento, para estar também corrigindo e auxiliando a criança a executar isso daí, para a melhora dela. Pode soltar.
Essa nota é de 0 a 1. De 0 a 1. Aí depois eu te explico, ali tem um protocolo de preenchimento, eu vou te mostrar. É 0 se ela não conseguiu fazer nada e 1 se ela conseguiu fazer. Então o que vai acontecer? Vai ter perguntas ali, flexionou o braço e movimentou? Não. Se a criança correu de repente com o braço parado ou com o braço embaixo solto, você anota 0. Se ela fez todo o movimento de flexão, extensão, movimentação, você anota 1 para ela. E é 0 e 1 só. 0 se não conseguiu e 1 se conseguiu. Tá? Pode soltar. Deslocamento lateral. Então os dois pés têm que sair do solo mesmo, dar uma pausa no ar, uma abertura maior das pernas. Ó, não pode tocar. Ao auxílio com os dois braços é importante. Alguns protocolos pedem que fique com o braço parado, executem só o membro inferior. Ali atrás estão fazendo também uma sequência de testes. Agora a bola estacionária. Então aqui, demonstrar giro de quadril, equilíbrio e postura dos pés, posição com o tato. Segura um pouquinho, por favor. Algumas situações que eu vi, que eu também consegui fazer, para mim foi até mais fácil, pegaram ripa ou a raquete de tênis de mesa, não tem problema nenhum. O material que você vai utilizar para executar a batida, desde que tenha a postura correta dos pés e o movimento de giro. Então, por isso que eu prefiro fazer essa bateria de teste, explicando para as crianças sem anotar nada, e umas 2 semanas depois, 1 semana depois, quando tiver o tempo hábil, repetir, e aí sim fazendo correções, o resultado vai ser melhor. Porque quando uma criança faz os testes sem conhecer, até adultos, eu faço treinos para o pessoal de corrida e de bicicleta lá em Primavera, e eu prescrevo isso aí. Eu trabalho mais correção de gesto esportivo do que muitas vezes rendimento de performance. Então, quando você tem o gesto esportivo prejudicado, o teu rendimento já dificulta muito. Desde saltos, pedaladas, corridas, modo de respirar, postura, tudo isso é muito importante antes de você cobrar tiros, flexões e corridas longas ou qualquer tipo de treinamento. Pode soltar. Ó, posturas. Agora o quicar, né? Você vê que ele explica, sem flexionar os joelhos. A cobrança de olhar ou não para a bola não entra nesse critério. É só mesmo a execução. E ela pode ser parada. Se a criança conseguir fazer movimento, não tem problema. Mas desde que ela consiga bater a bola mais de 10 vezes, uma postura certinha ou andando mesmo, tá? Não tem necessidade de estar olhando ou não olhando para a bola. Wait. Agora é o agarrar. Então, colocar a criança numa postura confortável, passar para ela ter esse agarre, ela ter essa visualização da bola vindo. Agora é para chutar, né? Então, segura só um pouquinho, fazendo um favor. Esse chutar, ele pode ser com o bico do pé, com o peito do pé ou com a parte interna do pé. Mas desde que se apoie certinho o pé contrário, para que possa fazer o chute, o giro de quadril,
Legal? Sem precisão, sem força. Mas todo o movimento inicial, antes de tocar a bola, faz toda a diferença. Pode soltar. Tá acabando já, pessoal. All right, the next thing we're going to do is an overhand throw. So to make sure that you're going to come, start throwing it down, then you're going to come and bring it back up. You want to make sure that you have a rotation between your hips and your shoulders. Sobre o ombro, posicionamento dos pés é bem importante. Toda a parte de movimentação do ombro, cotovelo, término do movimento com a mão, com os dedos. Então ele está avaliando aqui de uma forma muito rápida. Foi um dos vídeos que eu melhor achei. Os outros eram bem carentes mesmo de informação. All right, go ahead. That's good. All right, one more. Do it again. All right. We got one more thing. It's going to be an underhand roll. Soltar por baixo, né? Está rolando. Isso aqui eles pedem que quanto mais rasteira for, é melhor. Não lançar uma bola tão alta. E o lançamento é feito com uma mão só. Dá uma pausa, posicionamento dos pés, soltando a bola, fazendo a bola não quicar tão longe, quicar mais próximo, no máximo uns 15 centímetros perto da sua mão. E fazer todo o movimento de extensão do braço. Pode soltar. E aí, tá de bobeira na internet? Você sabia que dá para ganhar uma grana extra com essas horas que você passa nas redes sociais? É só você se tornar. Uma coisa que eu percebi nessas questões, tanto volta da pandemia, é disciplina. A disciplina dos alunos ela está praticamente zero. Então, isso prejudica muito nas questões de ensino. Eu fiz esse ano o curso da NBA School. A gente tem lá em Primavera a escolinha da NBA School, né? Basquetebol, crianças, tudo. E o que eles mais cobram na filosofia da NBA é disciplina. O professor está explicando, o aluno está batendo bola. Aqui vocês perceberam que o menininho, a todo tempo, ele se preocupava em guardar e repor o material. Então, uma coisa que é disciplina, para nós é muito importante. E isso, eles vão testar a gente todo o tempo. Mas você tem que colocar como diretriz a disciplina. Estou falando? Põe a bola no chão. Se você mandar eles segurarem a bola, daqui a pouco eles estão jogando a bola para cima, é uma coisa que o Cláudio colocou. Eles estão impacientes, eles não conseguem ficar muito tempo parado. A atenção deles dispersa muito rápido. Se você não for objetivo nas suas explicações, no que você vai passar, e eu falo assim, ó, coisas de 10 a 15 segundos. Hoje o adolescente, a criança, ele está programado a não assistir vídeos com mais de 3 minutos. Eles não conseguem assistir vídeos com mais de 3 minutos. É uma preocupação grande da FIFA em resgatar esse público, porque ele não consegue assistir um jogo inteiro. Ele não consegue sentar mais e assistir um capítulo inteiro de um seriado. Né? Ele não consegue mais sentar e ler um livro. Ou senão, você começar a determinar 2 a 3 páginas. Mas para chegar na FIFA, isso, uma preocupação para a Copa do Mundo, e entreter essas crianças, de deixar assistindo um evento esportivo, eles estão com uma preocupação muito grande. Não é se vai vender ingresso, se tem pandemia, não. A preocupação é em manter as crianças focadas na televisão, que eles não conseguem mais ter esse foco durante um longo tempo. Esse trabalho desse teste, desse protocolo aqui, eu que sempre fiz avaliação física, sempre gostei de trabalhar, para mim faz toda a diferença. Como a Major falou da estatística, como o Éder falou do compromisso com os professores, eu ainda sou um apaixonado, a todo tempo eu estou fazendo estatísticas durante o jogo, durante o treino, e mostrando o resultado praticamente em tempo real. As avaliações que eu faço, eu
consigo fazer no ano de 3 a 4 avaliações, dependendo do que for o protocolo, então eu consigo mostrar resultados em tempo. Oi. A equipe de corrida e de ciclismo que eu ajudo lá, a cada 3 meses elas fazem bateria de testes, então são mulheres, são adultos, tem até um homem. Então é importante a gente estar sempre focado nessas questões de resultado. E para as crianças, nesse caso, você consegue trabalhar o ano todo fazendo isso daí, colocando graus de dificuldade. Você, dentro disso aqui, você pode criar um protocolo para a sua realidade. Não é nada de difícil, não tem nada de mistério. Só você precisa. Né? Ali, no caso, tem questionários que tem 2, 3 perguntas, 4 perguntas, 5 perguntas. Você pode abrir mais o leque, colocar mais dificuldades nos mesmos testes. Tá bom? Abre para mim aquele da Proesp, fazendo um favor. É um outro... Pode sim, pode. O Proesp, 2016. Esse aqui, alguém conhece? O que você achou, cara? É fantástica, né? Eu trabalho também, eu tenho uma versão que é 2012, se eu não me engano, 2015, eu não lembro, 13, que a gente trabalhava na nossa época lá, quando o Cláudio era nosso coordenador. Para quem quer realmente resultados, isso aqui é fantástico. Ele abrange, pode subir um pouquinho fazendo. Eu consigo subir por aqui? Não, né? Não. É na seta, né? Ah, consigo. Então, eu vou pular, vamos direto para o que se faz, tá? A bateria de testes tem a medida de dimensão corporal, massa corporal, estatura, envergadura. A envergadura daqui, o protocolo dela, não é feito dessa forma. Vocês vão ter a noção daqui a pouco, tá? Não está indo mais. A estimativa de peso, excesso de gordura, aptidão cardiorrespiratória, flexibilidade, resistência muscular localizada, força explosiva de membros superiores, força explosiva de membros inferiores, agilidade e velocidade cardiorrespiratória. Então, são testes também, aqui, se eu não me engano, é de 7 a 17 anos, acho que até 18, se eu não me engano. Tá? Então, requer um pouco mais de material. A secretaria, com parceria com o Hiller, fez esses testes nos jogos escolares. Para mim, o resultado foi muito bom, que completou com os meus. Tinha pouca diferença entre protocolos de execução dos testes. Então, para quem gosta de ver o rendimento, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Dá trabalho no começo do ano e nas reavaliações, mas se você visa resultado, tanto esse protocolo quanto o teste, é fantástico para você ter um desenvolvimento. Pega uma turma e faz uma vez. Pega uma turminha. Pega ali 5 alunos bem coordenados e 5 alunos com um pouco de carência na coordenação motora. Vocês vão ver a diferença que faz. E fazer atividades globais com a turma toda, visando corrigir. Não vai atrasar o bem coordenado e vai ajudar muito o que tem com carência de coordenação. Tá? Eu até estava conversando agora em off, eu tinha 630 gigas mais ou menos de material de 6 anos de pesquisa. Dentro de HD externo, no computador, na época não tinha nuvem, não tinha nada. Entra um ladrão dentro de casa e leva a mochila assim, sai andando assim com a mochila. Era trabalho de mestrado, 6 anos de coleta de dados com a mesma turma, um time de basquete que eu tinha lá em Primavera, desde quando começaram até 17 anos. E o material faz muita falta, vocês não têm ideia quanto que tinha de material de coleta de dados ali. Então, lá, a envergadura, como vocês podem ver, a forma da medida, estatura,
A flexibilidade sem o banco de Wells e também tem com o banco de Wells. Eu adaptei para fazer sem o banco de Wells, que é bem melhor, mais fácil. Quanto menos material utilizável é melhor. O teste de resistência, daí o teste de corrida. Força de membros inferiores. Aqui, força de membros. Você consegue subir só um pouquinho? Só para aparecer a imagem. Força de membros superiores. Tem protocolos que a criança, ao cair ao voltar ao solo, depois do salto feito, a medida é feita ou na ponta do pé ou atrás no calcanhar. Então, vocês têm que ver qual protocolo vocês vão estar utilizando. Mesmo esquema da envergadura. Tá? Esse aqui é um teste muito bom, onde você consegue ter um resultado fantástico para saber questão de agilidade, velocidade, coordenação motora. Tá? Depois eu vou mostrar para vocês. Consegue corrigir para mim ali? O teste do quadrado, onde você faz um quadrado de 4 metros por 4 metros sempre, e o aluno faz um deslocamento. Tá? Isso aqui dá resultados fantásticos. Eu procuro usar 3 tentativas em cada teste desses. A primeira é regular, a segunda é muito boa e a terceira repete a primeira. Então, muitas vezes, a segunda tentativa é muito melhor que as outras duas. E já aconteceu vários casos do atleta, da criança, fazer a primeira muito ruim, a segunda muito ruim e a última boa. Ou senão a primeira super boa e as outras duas baixar demais. São fatores e vertentes que você vai olhando. Se ele faz a primeira muito bem e depois cai nas outras duas, ele já conseguiu o objetivo dele, ele não vai se doar mais. Se ele sabe disso. Então, a cada etapa, você não fala o tempo. Você anota tudo e no final você passa. Quando a criança ela sabe que ela conseguiu fazer bem, ela regride. Ela automaticamente ela desliga. Ela não busca algo melhor. Nesses 10 anos de pesquisa que eu faço, difícil assim, você falar, você está abaixo do tempo. Pode baixar mais ainda. Ela não baixa, ela para, ela fica naquilo ali mesmo. É bem interessante isso daí. Alinha para mim, fazendo um favor. O teste de velocidade de 20 metros. Esse teste aqui é interessante por quê? A criança percorre em linha reta a velocidade de 20 metros. Eu tenho... Nesse teste aqui, para vocês terem uma base, eu não posso colocar o último cone nos 20 metros. Eu deixo uma marca no chão em 20 metros, onde eu fico com o cronômetro, ou alguém que está me ajudando fica com o cronômetro, e eu coloco o cone 3 metros à frente. Porque se eu coloco o cone nessa cadeira aqui, que encerra o teste, a criança desacelera aqui. 1,5 metro, 2 metros antes. Então eu coloco 20 metros lá, aqui, e lá na frente, para poder ele passar realmente direto. Muitas vezes quando você fala assim, igual no teste do quadrado, chega e passa o pé, ele para antes. Então, as questões de chegada, de corrida, de freada brusca, de troca de direção, isso influencia muito também nas realizações do teste. Tá? Pode baixar, fazendo. Deixa eu ver. Aí o índice de MC, os valores de flexibilidade, a reguinha que vocês podem estar imprimindo para pôr no chão para fazer o teste de flexibilidade sem o banco, resistência abdominal. Bom, está quase dando meu tempo, já achei que eu ia terminar antes. Aí, ó. Então, aqui, isso que é interessante. Alinha para mim, fazendo um favor. Isso, ó. Feminino e masculino. Então, vocês vão ter a idade, o nível, razoável, bom, médio, tudo através do que vocês vão estar coletando de experiência. Vamos supor aqui, no teste de... Abaixa um pouquinho, põe no masculino agora, fazendo esse de baixo. Salto em distância. Então, esse aqui, ó, é a medida dele. 1,05 m até 1,14 m, 1,27 m. Então, você vai lá pegar. A criança tem 14 anos e ela soltou esses pontos. Você vai e detecta qual é o nível dela. E reavalia, no mínimo, em 3 meses. 3 meses é um tempo legal para você estar reavaliando. Mas é o que eu volto a frisar. Não adianta nada você dar o teste se você não explicou antes.
E quando for fazer a segunda, a reavaliação ou a terceira avaliação, voltar a explicar todos os detalhes, ela vai estar meio que sabendo já. Pode baixar. O teste de agilidade do quadrado é por segundos, tá? Então é por tempo. Precisa medir quanto tempo ele fez e jogar na planilha para saber certinho como é que vai estar. Moçada, 43 minutos, eu prefiro parar. Agora eu achei até que eu ia falar menos. Eu queria que vocês participassem, debatessem com a gente, para a gente poder abrir esse campo também no que a gente pode ganhar de experiência nesse momento. Alguém tem alguma questão? Uma pergunta? Nada, nada, nada? Diga. Alô? Aí, agora sim. Você falou que muitas vezes, na segunda tentativa, o aluno ele, né, vai melhor. Eu lembro quando a gente fazia os testes, o teste do BIP, vários que a gente fazia, e a gente adotava o protocolo do pré-teste, né? Porque muitos testes, o aluno ele vai mal por ele não conhecer o teste, né? Nós temos que tomar esse cuidado também. Eu gostaria que você falasse alguma coisa relacionada ao pré-teste, ou seja, fazer com que o aluno conheça o teste e aí avaliar realmente na segunda tentativa dele. Então, é uma pergunta muito importante do Cláudio, eu frisei pouco até, mas é o seguinte, você reuniu o seu grupo para fazer determinado teste, o protocolo, o primeiro que eu passei, ou esse aqui do ProEd. O que a criança precisa? Ela precisa de informação e do visual. Ela precisa ver o seu professor executando da forma que você precisa que ela execute, e você vai fazer esse pré-teste antes. Então, você vai reunir o grupo e fazer um teste. Todos os testes normais. Só que sem valer nada, sem valer nenhuma nota, nenhuma avaliação. E você não precisa fazer 2 vezes ou 3 vezes. Você faz mais vezes. Eu mesmo já fiz 6 vezes para a criança ter uma noção. E isso é que leva tempo. Você pegar a criança, corre. Não, mexe o braço, ergue o joelho, gira um pouquinho o quadril. Então, você ensinar realmente isso daí. Passa, faz mais uma vez, 2, 3. Daqui 1 semana, 2 semanas, quando você for repetir esse teste, aí você faz valendo. Mas tem toda a explicação novamente, onde você vai conseguir instruir para a criança. Se for o caso, que hoje em dia é mais fácil, audiovisual. Filme e mostra. Onde você está. Gente, é brincadeira, assim, parece. Mas há 10 anos atrás, quando eu estava com a equipe feminina e masculina do município, uma bobeira, eu vi uma menina fazendo um arremesso, e ela no salto, ela fazia isso aqui, ó. E a bola dela não chegava, mas nem de 2, nem de 3, a bola dela, o arremesso dela não chegava no aro. E eu comecei a olhar e eu filmei. E eu falava, Thalita, por favor, arremessa, salta simples, não tem que trança, mas eu não tranço o pé, A criança, ela executa movimentos involuntários muitas vezes, ou até voluntários, mas ela não percebe o que ela está fazendo. Nós tínhamos uma menina lá que ela batia o pé, ela recebia a bola, ela tinha que bater o pé para poder fazer o movimento. E essa batida de pé fazia ela perder muito tempo. Mas voltando à primeira menina, a Thalita, quando eu filmei, que eu mostrei para ela, ela fez 3 arremessos e corrigiu o arremesso dela. Então, isso ajuda demais a criança ver. Por mais que você mostre, que você fale, ela muitas vezes não vai entender. Ela tem que ver, eu não acredito que eu faço isso. Eu não sinto eu fazendo isso, de dar essa galopadinha no ar com as pernas. Então, é muito importante esse teste na hora de você for executar o teste. Você realmente fazer um pré-teste, você mostrar para a criança os erros dela. Você não vai estar burlando nenhum protocolo, você vai estar, assim, ajudando ela a conhecer. Por quê? A criança é muito carente eu uso até um termo lá em Primavera, quando a gente conversa, analfabetismo motor. A criança está muito analfabeta motor em muitos critérios, até chegar ao ponto de não conseguir recepcionar uma bola, virar o rosto, e hoje em dia, pós-pandemia, está até pior, é bem preocupante. Por quê? Isso eu falo não como técnico do desporto, mas como sociedade e tentando deixar a criança, pelo menos, com os movimentos naturais mais afinados, né? Alguém mais?
Eu queria até explicar mais as questões dos questionários, mas se alguém quiser mais alguma coisa, manda um WhatsApp, manda um e-mail que a gente vai conversando para também não extrapolar o tempo do pessoal. Diga. Isso é uma ótima pergunta. Então, ela perguntou sobre a execução dos testes, né? Se podem ser feitos todos num momento só, num dia só, ou por partes. Eu prefiro por partes. Ele se torna um pouquinho mais exaustivo, ele se torna um pouquinho mais longo para nós e para as crianças, é igual, mas eu prefiro fazer por partes, onde eu determino o que eu preciso. Vamos supor, no teste desse do PROESP, eu prefiro fazer força de membros inferiores, eu prefiro fazer corrida alternando. Eu não posso fazer o salto vertical, salto horizontal e corrida. Desgasta demais. Nesses aqui do TGME 2, alguns sim. Não, mas ali aquele de 8 minutos, né, foi toda a sequência numa única tentativa. Então você não consegue observar o que você realmente precisa, né? Alguns vídeos que eu achei, a execução do professor ou do estagiário era pior que a do aluno. Então fica até ruim mostrar para vocês isso. Então eu qualifico. Eu escolho conforme a clientela. Eu não vou fazer assim, ó, não, hoje é corrida, hoje é força de membro. Não, eu tenho que ver a minha clientela para poder estar executando o teste melhor, porque muitas vezes a sua realidade é diferente da minha. Não, meu aluno consegue fazer força de membros inferiores e a corrida de agilidade. Né? Eu queria só passar, só você conhece o vídeo do PROESP, então? Você consegue abrir rapidinho só o meu HD para mim passar uns vídeos para eles? Dá tempo ainda? Rapidinho, esses vídeos são bem rapidinhos. Deixa eu pegar meu HD. Pega para mim, Cláudio. Acho que é melhor para poder achar aqui é mais rápido. Aparece aqui, deixa eu ver. Material pós-tempo. Material para crianças. C, sensitiva e S. AS. Como é que é? C. AS? Não. Material pós. Material pós. C, sensitiva. C. Sensitiva. Isso. Ó. Alô, então esse aqui é o teste de 9 minutos. Esse eu não vou passar porque é um pouco mais longo. Faz favor, passa esse aqui de agilidade. Tem todos, ó, com os seus protocolos, tá?
um material bem antigo, é um vídeo bem antigo. Então, ele demonstra passo a passo como você executa os testes. Material que precisa, né? A medida de 4 metros. No caso ali o cone inicial, de onde vai começar o exercício. E as orientações do trajeto. Se faz necessário tocar no cone e para ele poder realmente chegar próximo, senão a criança, no instinto de competitividade, o cone está aqui, ela bate antes e já sai. Uma outra coisa muito importante é você coordenar o movimento da criança. Muita criança vai chegar aqui, o cone está lá, ela faz isso daqui, ó, onde ela perde um tempo gigantesco, onde ela só pode chegar e sair. Então, nesse ponto, a gente tem que estar sempre observando essas questões para poder melhorar o desempenho das crianças. Baixa um pouquinho, fazendo favor. Pode pôr força de membros inferiores. Aí vem o que precisa, o teste horizontal. Faz a medida com a fita métrica. A área de saída, né, para o salto. Dá uma pausa um pouquinho, fazendo favor. Um dos movimentos mais difíceis que tem na execução desse teste é isso aqui, ó. Braço para trás para pegar impulso. Isso aqui é notório, é gigantesco. Quanto a criança não faz isso daqui, ó, ela não sabe soltar o braço para trás para poder fazer uma execução com mais força e com mais equilíbrio na queda. Pode soltar, fazendo favor. Ó, aqui no caso, ó, ela caiu com a ponta na frente, mas ele vai medir no calcanhar. Então é a última passada. Você pode medir no calcanhar ou, dependendo do protocolo, na ponta do pé. Vamos passar só mais um. Deixa eu ver. Sobe um pouquinho. Passa. Inferiores. Põe de membros superiores do lado. Isso. Não, braço. Força de braço. Ó. O protocolo para as meninas 2 quilos, para os meninos também pode ser 2 quilos. Tudo depende da clientela de vocês. Tá? 3 quilos. Ele vai ficar sentado na parede, com o colchonete apoiado, é a melhor forma de execução. Tá? Depende da idade também, você pode colocar 3 quilos para 15 a 17 anos. Tudo depende da clientela que você está trabalhando. Importante, postura de coluna, de cervical, de cotovelos, para ele poder fazer esse lançamento. Ficar bem atento onde a bola quica, para poder fazer as 3 medidas. Então, todos os testes aqui do ProESP, você pode também fazer o teste, o pré-teste, explicar tudo, toda a bateria de teste, como vai ser, dividir em dias. Fala, terça-feira que vem, esses testes. Quarta-feira, os outros testes. Eu já demorei um grupo de handball e de basquete mais de mês para poder concluir a primeira etapa. Quando está quase concluindo a primeira etapa, está quase na hora de fazer a reavaliação, né? Pode falar.
Então, ela está perguntando a questão do ambiente onde vai ser realizado. Gramado, areia, a gente só viu mais em quadras fechadas mesmo. Eu nunca percebi, nunca vi num campo ou numa quadra. A quadra de areia até se tornaria um pouco mais difícil, né? Mas no campo, no gramado, eu não percebi. O gramado normalmente porque escorrega, né? Independente da época do ano, ele vai escorregar. Mas feito em quadras mesmo, né? Alguém mais? Tem alguma pergunta? Que o tempo já... Tranquilo? Agradeço demais. Muito obrigada, professor. Espero